Boa noite! Ajustando aqui para a gente começar mais uma live da saúde funcional. Vamos aguardar mais alguns instantes. Hoje nós vamos falar sobre o ecossistema, o sexto pilar da saúde funcional. Então, a gente vai esperar algumas pessoas entrarem. Bora lá. Bora, povo. E nós já vamos começar a falar sobre esse tão importante pilar da saúde funcional, o ecossistema. Então, se você já está entrando por aí, bora chamar o povo para que a gente comece com o sexto pilar da saúde funcional. Mário, boa noite. Vamos lá, pessoal. Então, hoje eu vou falar sobre o sexto pilar da saúde funcional, o ecossistema. Eu sou a Fátima Moraes, sou especialista em saúde funcional, especialista em natação. E antes da gente começar, é sempre bom lembrar o que é, né, a saúde funcional, essa maravilha que a gente está trabalhando agora. Boa noite, Leandro, tudo bem, querido? Então vamos lá, a saúde funcional é o bem-estar físico, mental, e social e emocional do indivíduo. Então nós trabalhamos com o indivíduo de maneira sistêmica, com todos os pontos para equilibrar a saúde do indivíduo. Então não dá só para a gente ficar mais na prescrição de treino e na dieta, pessoal. A gente precisa ficar atentos aos outros parâmetros que são muito importantes, não é? A nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde social, como é que anda a sua? Então hoje, falando sobre o ecossistema, o sexto pilar da saúde funcional. E, para quem pensou que a gente ia falar do ecossistema natureza, não, nós vamos falar do nosso ecossistema social. Você e eu somos a média das 5 pessoas com quem convivemos, não é? Então hoje nós vamos entender esse comportamento, né? O Mário até colocou aqui, entender o comportamento do ser humano. Nós vamos entender esse comportamento social e o quanto isso afeta positivamente ou negativamente a nossa saúde mental. Então, a partir do momento que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, vamos fazer uma reflexão rápida. Quem são as 5 pessoas com quem eu convivo? Essas pessoas são saudáveis? Essas pessoas têm propósito? Essas pessoas se cuidam? Né? Isso é uma questão. Voltando um pouquinho na neurociência, há alguns anos atrás, na Itália, um grupo de pesquisadores fizeram uma descoberta fantástica. Eles estavam pesquisando uma outra coisa com um grupo de chimpanzés. E esses chimpanzés estavam ligados, né, por eletrodos nos computadores, enfim. E eles sempre, quando eles davam a pausa para o almoço, eles saíam do laboratório para irem almoçar. Só que naquele dia, eles resolveram fazer um lanche dentro do laboratório. E os chimpanzés ficaram lá no local deles de teste, os equipamentos todos ligados, eles se esqueceram de desligar os equipamentos, e os cientistas começaram a lanchar. E aí um percebeu que o computador assinalou que estava tendo uma atividade cerebral e um
em comum em um dos chimpanzés e depois no grupo todo. E aí eles foram percebendo que só do chimpanzé olhar ele se alimentando, o chimpanzé ativou áreas do seu cérebro como se ele também estivesse se alimentando. Inclusive, alguns faziam gesto com a boca, como se estivesse mastigando. E aí, a partir disso, se descobriu o neurônio espelho. E nós, o tempo todo, às vezes sem saber, utilizamos, né, o nosso neurônio espelho. Quando alguém boceja, automaticamente, se a gente vê, né, a gente boceja também. A mesma maneira, se a gente vê uma pessoa dando gargalhadas, a gente também sente o ímpeto de dar gargalhada, porque nós estamos com o nosso neurônio espelho ativado. Então veja como isso é poderoso, porque quando eu vejo uma pessoa fazendo algum ato, eu também sinto como se eu estivesse fazendo, e isso me influencia. Quem nunca viu um programa de culinária e não sentiu fome na hora? Né? Eu sinto quando eu vejo. Então, a gente precisa entender um pouco sobre a influência desse neurônio espelho na nossa vida e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então, quando a gente vê notícias muito tristes, né? Noticiários muito tristes, a gente tende a sentir exatamente a dor que aquela outra pessoa está manifestando. Da mesma maneira, se a gente assiste um filme de terror, a gente sente o medo, né? Como se a gente estivesse presente naquela cena. Isso é o neurônio espelho atuando no nosso cérebro. E aí, de acordo com isso, nós precisamos entender o seguinte: o emagrecer em família. Será que é fácil? É fácil quando todo mundo resolve emagrecer. Quando todo mundo resolve buscar uma qualidade de vida melhor, né? Se movimentar mais, praticar uma atividade, ter hábitos melhores, jantar à mesa todos juntos, usar menos o celular em conjunto, curtir mais a presença um do outro. Agora, quando um indivíduo resolve fazer isso, ele até consegue, mas é mais difícil dele sustentar. Na maioria das vezes, ele começa um processo e se ele não é apoiado pela família ou se a família não fica junto com ele, se transformando também, melhorando seus hábitos, há uma grande tendência dessa pessoa retroceder, infelizmente. E a gente fala de obesidade porque é, hoje, a maior epidemia do mundo, é a obesidade. Então, teve um estudo que por 32 anos os cientistas, eles acompanharam um grupo de pessoas. Então, veja, 32 anos, um grupo de pessoas sendo acompanhadas para observar como que o seu ecossistema influenciava na sua saúde. E o que se observou? Quando o meu núcleo familiar, ele é doente, obeso, ele faz pouca atividade, pouca movimentação, se alimenta mal, tem maus hábitos, a chance é mais de 40% que eu também tenha esses maus hábitos. Se o meu grupo de amigos estão com IMC acima do normal, ou seja, estão obesos, a chance que eu fique obesa ou permaneça obesa é de 20 a 30%. Veja como isso é impactante. Se os meus irmãos são obesos, existe uma grande chance eu também ficar obesa. É possível sair desse estudo, né, dessa estimativa? Claro que é, mas é muito mais difícil. Quando nós pertencemos a um ecossistema que
todos caminham com o mesmo propósito, é mais fácil estabelecer os hábitos, não é? Por isso que a gente fala, os pais, eles são exemplos aos filhos, tanto na maneira de se comportar, tanto na alimentação. Quantas vezes a gente vê um pai e uma mãe reclamando que o filho não come verduras, né? Não come frutas. Mas será que aquele adulto come verdura e frutas para que a criança veja? A mesma coisa com relação à leitura. Ah, gostaria que o meu filho lesse. Mas eu leio na frente do meu filho para que ele veja em mim o exemplo? Ou eu só exijo que ele faça e eu não faço? Não é? Então os pais, eles são as primeiras referências das crianças. E é ali que o neurônio espelho está ativado. Porque as crianças, desde a tenra idade, ela aprende por observação. Pode ver, dependendo do que a gente fala em casa, a criança repete. Por isso também que nós temos que ter cuidado, né? Até com o que se fala, porque às vezes as primeiras palavras da criança são palavras que ela não deveria ter aprendido tão cedo, não é? Então, a criança, ela aprende pela observação e pela repetição. Então, a nossa maneira de andar, o nosso comportamento, a nossa alimentação, os nossos hábitos de sono, tudo isso a criança tende a copiar. E aí, olha o tamanho da responsabilidade. Eu costumo dizer, não é? Eu não tenho filhos, mas eu costumo dizer o seguinte: onde estiver uma criança por perto, eu preciso observar o meu comportamento, porque ela está me observando. Pode parecer que não, mas a criança é uma esponjinha, não é? Então ela está me observando. Então eu me sinto responsável, nem que for por aqueles minutos que eu esteja presente com ela, de também observar se eu estou sendo uma boa referência para essa criança. Porque eu sei que o neurônio espelho dela está ativadíssimo e ela, com certeza, ela vai adquirir esses hábitos. Então nós precisamos pensar sobre isso. Que comunidade que eu estou inserida, não é? Se eu sou uma pessoa que eu quero ter o meu grupo religioso, eu acredito em Deus, eu tenho uma religião. Se eu estou localizada com um grupo que não acredita, é mais complicado para mim. Geralmente nós queremos agregar, nós queremos nos unir, não é? Por quê? Porque nós unimos pelo propósito. Então é muito mais fácil quando a gente encontra a nossa tribo, vamos dizer assim, não é? Então isso é muito importante para o nosso ecossistema, um ecossistema saudável. Se eu sou um profissional que eu gosto de estudar, que eu gosto sempre de me reinventar, se eu fico num ambiente onde a maioria das pessoas não gostam, eu vou até tentar fazer com que as pessoas sigam comigo, mas é mais difícil, não é? Porque é a maioria, lembra? Eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Então nós podemos tentar transformar o nosso ecossistema? Com certeza, com os nossos exemplos, né? Através da amizade, do nosso amor, amor com os nossos amigos, amor com os nossos familiares. Nós podemos auxiliá-los a ter uma saúde melhor, a ter uma alimentação melhor. Podemos auxiliá-los a chegar até um profissional que lhe mostre como fazer o exercício adequadamente, como se alimentar adequadamente. No caso de um ecossistema muito nocivo, muito negativo, muito doente, nós, observando isso, podemos fazer com que chegue até um psicólogo, até um tratamento adequado. Então, isso é uma possibilidade. Agora, se o ecossistema que a gente está inserido, ele é nocivo, aí complica, né, gente? Porque nós já temos uma grande responsabilidade de nos transformarmos, de nos melhorarmos, não é? E às vezes as pessoas não querem. Elas não querem mudar de vida, elas não querem mudar de estilo, elas não querem mudar de hábitos. E aí acaba tendo uns conflitos.
Então, com sabedoria, com jeitinho, com carinho, em alguns casos a gente consegue sim acrescentar um pouco mais de leveza, um pouco mais de saúde, um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Mas não podemos esquecer que todos têm o livre-arbítrio. E nós também. Então, se aquele ecossistema é nocivo para o meu desenvolvimento, eu também posso utilizar o meu livre-arbítrio e procurar outro ecossistema, no qual os propósitos se encontrem. Porque aí a gente cresce. Quando a gente encontra um ambiente favorável ao nosso propósito, o nosso propósito vai adiante e a gente consegue alcançá-lo. Porque todos pensam juntos, todos vibram juntos. O neurônio espelho está ali, ó, atuando o tempo todo. Nossa, aquela pessoa sabe de uma coisa que eu quero muito aprender. Então eu vou ficar perto dela e eu vou compartilhar com ela. Não é? Nossa, olha como essa pessoa se alimenta bem, dá até gosto de ver como ela se alimenta bem. Eu vou ficar perto dela porque me estimula a me alimentar também. É diferente de você ficar perto de pessoas que só se alimentam mal, que têm um estilo de vida muito pesado, que dormem tarde, que frequentam festas todos os finais de semana, para não dizer todos os dias, não é? Consomem álcool excessivamente, cigarro. Isso tudo acaba afetando a nossa saúde. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse ecossistema. Então, se eu quero ser saudável, eu preciso procurar um ecossistema saudável. Se eu quero estudar melhor, eu preciso procurar um ecossistema que favoreça o meu estudo, onde as pessoas gostem de trocar informações, onde as pessoas gostem de estudar. Então, essa é uma maneira de nós aprimorarmos o nosso ecossistema, né? E tem esse convívio social, ele está muito relacionado ou a muita felicidade, né? Que acaba sendo o contágio da felicidade. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, de repente uma pessoa começa a gargalhar e a gente também começa a sentir o ímpeto também de gargalhar e fica todo mundo dando risada, não é? Mas, ao contrário, também existe. Um ecossistema nocivo, depressivo, triste, pessimista, também contamina. Então, olha como nós precisamos ficar atentos onde queremos estar, né? E o que fazer se o meu ecossistema não é propício ao meu desenvolvimento. Uma das coisas que a gente percebe que hoje em dia acaba atravancando um pouco o ecossistema de uma maneira nociva são as redes sociais. Porque muitas pessoas vivem mais na telinha, no Instagram, no Facebook, no TikTok, do que com as pessoas do seu convívio, né? Aquelas pessoas da tela são o seu convívio. E nós sabemos que nem tudo é real na internet, não é mesmo? Então, a grande maioria das pessoas se mostram muito felizes, muito bonitas, não é? Com filtro. Olha, eu tô com um filtrozinho aqui, ó, para deixar com a face mais rosadinha. Então, o que essa pessoa que está do outro lado da tela, ela vê e ela deseja para ela, nem sempre é real. Nem sempre é possível dela alcançar, né? Corpos totalmente esculturais, muitas vezes modificados por filtros e Photoshop. E aquela pessoa que está vendo, ela entra num processo de tristeza, de depressão, porque aquilo que ela está vendo, muitas vezes, é inalcançável para ela. E acaba sendo uma exigência muito grande, onde acaba desenvolvendo distúrbios alimentares, não é? Porque a pessoa quer muito ter aquele corpo. Só que ao invés dela procurar profissionais que a auxiliem de maneira saudável, não, ela acaba fazendo por conta. E pior,
acaba até ouvindo dicas de não profissionais que fervilham na internet. Então, dietas prescritas por não nutricionistas, exercícios prescritos por não professores de educação física, não é? Muitos pensamentos de coach, nada contra o coach, mas que às vezes precisavam ser prescritos por um psicólogo. Então, a rede social acaba sendo o ecossistema daquela pessoa e muitas vezes não é um ecossistema saudável. Muitas vezes não agrega a vida dela porque não é verdadeiro. Então, isso também a gente precisa ter um pouquinho de filtro realmente para enxergar o que de fato é verdadeiro, o que nós estamos consumindo e o que não. E o que tem valor nesse consumo, né? A internet é maravilhosa, tem muita coisa de conteúdo, tem outras que nem tanto. Então também nós precisamos entender o que é bom para mim, onde eu quero chegar, que grupo que eu quero estar inserido para que isso aconteça. Será que no grupo que eu estou hoje eu vou conseguir atingir o meu potencial máximo de saúde? Será que todos os meus amigos, a maneira como eles estão cuidando da vida dele, né, da saúde deles, é a maneira que eu acredito que vai ser bom para mim? A gente tem que se perguntar sobre isso. Como que eu vou ser saudável se eu consumo muito álcool, se eu durmo muito tarde, vários dias da semana, se eu tenho pouquíssima ou zero movimentação no meu dia a dia, se eu não me alimento bem? Como que eu vou ser saudável? E aí eu olho lá no Instagram e quero aquele corpo perfeito. É impossível, né, gente? Não dá. Então eu tenho que observar isso. E a minha família? Como ela está hoje? Eu posso auxiliar os mais idosos a terem uma velhice melhor, mais saudável? É claro que eu posso. Eu posso fazer com que eles levá-los para passear, para dar uma caminhadinha, tomar um sol? Posso. Eu posso ser exemplo para os mais novos na alimentação, na postura, na prática de atividade física, esportiva? Posso. Então nós podemos modificar sim o nosso ecossistema de uma maneira natural, de uma maneira promissora. Podemos desenvolver assuntos sobre a nossa espiritualidade, podemos promover estudos, não é? E aprimorar o nosso ecossistema para que ele também nos aprimore. É uma troca, não é? Então a ideia é que nesse sexto pilar da saúde funcional a gente consiga sair da bolha, observar o que eu posso melhorar e o que eu tenho que me afastar, se eu quero a minha evolução. Posso evoluir todo mundo junto? Seria o ideal que a gente pudesse pegar 5 pessoas com quem a gente convive e falar: vamos todos, porque um é a média do outro. Vamos todos evoluir juntos? Bora lá! Então a ideia é essa, que a gente, com essas informações, a gente chegue lá no nosso ecossistema e fala: olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, vamos melhorar essa saúde aí, porque desse jeito não dá. Eu quero ser saudável. Eu quero ser saudável fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E você faz parte da minha vida, quero que você seja saudável comigo. Vamos? Vamos fazer o convite para esse nosso ecossistema? E aí a gente forma uma grande rede de apoio de todos, para que todos entrem realmente com a sua saúde funcional em dia. Beleza? Então, como eu prometi, lives curtinhas para não ocupar o tempo de ninguém. Se você achou que foi bom para você ouvir isso, que pode ser bom para alguém, compartilha. Esse vídeo vai ficar salvo no Instagram. E se você quer saber como anda o seu ecossistema, através da avaliação SAFE, eu consigo te dizer como é que está esse ecossistema na sua vida e o quanto ele está afetando positivamente ou negativamente a sua saúde. Querendo fazer a avaliação SAFE, é só entrar em contato comigo pelo direct, pelo link na bio, eu estou por aqui. E na próxima semana, o nosso último pilar da saúde funcional
é a espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Não é religião, é espiritualidade. E aí a gente vai conversar sobre isso e o quanto está afetando a sua vida, o quanto que você pode evoluir, porque você precisa ter uma conexão espiritual. Não importa com o que você acredita, Deus, Alá, Buda, a espiritualidade faz parte da nossa vida e com certeza é um pilar fundamental para mantermos a nossa saúde. Então, na próxima quinta, espiritualidade, o 7º pilar da saúde funcional. Agradeço muito quem ficou aí, Leandro, Luana, muito obrigado, pessoal que entrou, Gabi. Beijo, pessoal, muito obrigada. Essa live vai ficar salva e se você achar que valeu a pena, compartilha com alguém, porque vamos todos fazer uma grande corrente para melhorar o nosso ecossistema. Até quinta-feira, um abraço, fiquem com Deus.